diretamente do 29º Seminário da Coplantil, eu converso agora com o Siloter Borges, que é engenheiro agrônomo e também colunista do Portal AgroLink. Tudo bem, Siloter? Bom dia, é um prazer falar para o Portal AgroLink. Para mim, um dos melhores sites do Brasil que atende o agronegócio. Que bom, muito obrigada. Siloter, como o senhor vê a gestão negócio-família? Eu que sempre trabalhei em gestão, e só no seminário eu comentei há pouco, numa entrevista dos 29 e 24, eu fiz palestra aqui, hoje, 24 vezes, e sempre trabalhei em gestão, mas tenho associado nos últimos anos muito mais aquela gestão antiga que se fazia de custos, só pensando em custo, analisar resultado que é fundamental, mas não a gestão da família junto com o negócio. E peguei a ver que, com a longevidade das gerações, por exemplo, hoje na mesma propriedade nós temos 3 gerações trabalhando, os avós com 70, os pais com 45, os filhos com 25, e todos ativos, todos lúcidos. Então, se nós temos mais pessoas trabalhando dentro da propriedade, muito mais, o maior número de famílias trabalhando, mostrei um exemplo na palestra, hoje o casal de 70 anos iniciou a propriedade e eram só 2, eles mandavam sozinhos, determinavam, e hoje a família com os filhos, os genros, as noras e os netos, são 17 pessoas. Portanto, se você não souber trabalhar com família e negócio, e não souber regrar, e além do mais, não só pela quantidade de pessoas, mas são gerações diferentes, são gerações que pensam diferente, são gerações que se relacionam familiarmente diferente, são gerações que não casam, mas vivem juntos, e isso tem uma influência, eu falei bastante no processo de sucessão, e os negócios cada vez ficando maiores, e cada vez vão ser maiores, mais complexos. Então nós temos que sabermos trabalhar como essa família e esse negócio pode trabalhar juntos, separando o que é família e o que é negócio. Mas como você vai separar o que é família e o que é negócio? Tem que entender que aquele negócio da família podia ser um negócio de terceiros que ele estava trabalhando. Então lá tem que ter as regras. Quanto eu vou retirar? Quanto eu posso ganhar? Para mim trabalhar nesse negócio, o que eu tenho que ter de condições para trabalhar nesse negócio? Dependendo da profissão minha, eu posso vir trabalhar no negócio ou não posso vir trabalhar no negócio. Eu não estou perdendo como filho, como neto, que eu vou ser dono desse patrimônio no futuro. Mas eu posso ser dono do patrimônio no futuro, mas não trabalhar no negócio. E isso acontece muito. Por exemplo, nós temos famílias onde um filho toca a propriedade junto com os pais e os seus irmãos são profissionais liberais de outras áreas e estão na cidade. Eles vão ser donos desse patrimônio. Eles não estão no negócio do dia a dia, mas nós sugerimos que eles tenham uma participação. Como se faz isso? Anualmente, como nós vivemos em sociedade familiar e quem tem sócio tem patrão, aqueles que administram a propriedade têm que mostrar os resultados para os irmãos que não estão no negócio. E esses irmãos devem ter uma pequena participação. E não igual aquele filho que trabalha no negócio. Mas por que eles têm que ter uma pequena participação? Porque senão o dia que os pais morrerem, eles vão lá e vão querer vender a parte deles para outro, de preferência que não seja o irmão que está tocando o negócio. E nós temos que criar um espírito que essa propriedade, primeiro que os irmãos não briguem, e segundo que essa propriedade não se divida na associação quando morrer os pais. Por quê? Porque ela possa manter a escala de produção, porque ela possa ter a competitividade. Isso antes só deixava para se fazer após a morte dos pais. E o pior momento de fazer a sucessão é depois que os pais morrem. O certo de fazer a sucessão hoje é quando os pais têm 55, 60 anos, é organizar a sucessão. E os pais não precisam ter preocupação por estar com 60 anos, que quando se organizar a sucessão, diz assim, pô, eu vou morrer, por isso estão organizando a sucessão. Se tu não organizar, tu vai morrer também. A nossa sorte é que nós não sabemos quando morremos, só sabemos que quando nascemos começamos a morrer, porque a expectativa de vida começa a diminuir. Então, quando se organiza essa sociedade e essa sucessão em vida, que é o ponto fundamental, organizar em vida dos pais, quando estão lúcidos, que há harmonia familiar, os pais não perdem o poder. Porque lá no contrato social, nesse da empresa, está regrado quais são os poderes dos pais, quais são os poderes dos administradores. E com isso, o que nós temos conseguido nesse Brasil todo aí, nessa agricultura? Sucesso, harmonia, uma grande amizade com os pais, onde que a gente faz isso, emoções, muita emoção, muito choro. Não é que você vai eliminar 100% dos atritos, você diminui muitos atritos. E os pais conseguem viver o final da sua vida com a família organizada e a sucessão praticamente pronta o dia que eles morrerem. Tá certo, Siloter. No seminário a gente teve 3 exemplos de palestrantes que tiveram esse exemplo, que eles assumiram os negócios dos pais. Como você vê os jovens interessados na agricultura hoje? Eu vejo hoje os jovens mais interessados na agricultura que no passado. Isso existe também algum motivo. Até eu estava conversando há pouco sobre a agricultura familiar. É que na agricultura familiar nós temos um fator de produção que é muito escasso, que é a terra. São pequenas propriedades e nem todos os filhos conseguem trabalhar na terra. Além disso, a dificuldade da própria renda, existe uma queixa do pai e da mãe sempre que aquilo ali é muito difícil, é muito ruim, é muito duro. Ninguém vai querer ir trabalhar, o jovem não vai querer ir trabalhar onde que é difícil, onde que é duro, e ele vai para outro lugar. Até porque essa geração jovem, ela é muito dinâmica, ela muda muito rápido. A tua geração é dinâmica e muda rápido. Então,
Mas no agronegócio, na média, na grande propriedade, onde existe escala de produção, existe renda. E aqueles filhos que não voltavam para o negócio estão voltando para os negócios hoje. Inclusive, muitos filhos que são médicos, são advogados, estão deixando a profissão liberal e estão vindo para o negócio. Mas isso obriga o quê? Se eles estão vindo para o negócio, obriga que nós regramos esse negócio. Porque hoje eles são meus filhos, eu tenho 60 e poucos anos, vamos dizer que eu tivesse um filho com 40, não tenho, mas se tivesse com 40, se eu não regrasse a sociedade em seguida eu vou ter um neto com 25. Tá? E antes dele ter 25, esse meu neto, esse meu filho que tem 40, precisou pagar os estudos do filho esse que hoje tem 25. E quando ele pega a gastar mais, ele precisa também ganhar um pouco mais. Não é que a empresa vai ter que garantir, bom, agora meu filho vai morar numa cobertura porque vai estudar. Não, não é isso. Ele vai ter que ganhar mais dentro daquilo que a empresa permite ter o resultado. Então o filho, quando entra no negócio com o pai, ele tem que ter uma perspectiva de carreira. É como ele tivesse uma empresa, como tivesse um plano de cargo e salário, ele teria que ter um crescimento. Então, vamos dizer assim, ele tem um prolabore de tantos salários por mês e participa no resultado da empresa de tanto por cento. Então, aquele filho que trabalha no negócio, ele tem um prolabore, não precisa ser alto, mas tem uma participação no resultado, por exemplo, de 20% ou 30%. O outro filho que não trabalha no negócio, ele não tem prolabore dali, por quê? Porque ele está ganhando dinheiro lá na profissão dele, mas ele tem uma participação no resultado, por exemplo, de 10%. Então, isso também está levando que os filhos, com essa renda da agricultura aumentando, com o resultado da agricultura aumentando, os filhos venham para dentro do negócio. E os pais têm que estimular que alguns filhos venham para o negócio. Por quê? Porque as nossas gerações têm muito menos filhos. E nós podemos correr o risco, se nós não criarmos um ambiente favorável para os filhos trabalhar, que nós não tenhamos sucessores, como está acontecendo na pequena propriedade do Rio Grande do Sul. E como o senhor vê também a questão da tecnologia hoje em dia? Nós tivemos também a palestra do Dado Schneider, que fala que é preciso se adaptar à nova geração. Nesses exemplos dos palestrantes que eram jovens e assumiram os negócios da família, eles falaram que na época dos pais eles não utilizavam a tecnologia. Hoje eles adaptaram, os pais não usam, mas ainda pedem para eles usarem. O que o senhor vê sobre isso? É isso que eu comentei na palestra, que quando se trabalha em sociedade familiar, em sucessão, depende muito da abertura da cabeça dos pais. Porque um filho não vai falar para o pai em sucessão. Porque o pai pode ser, dependendo da reação do pai, mas tu acha que eu vou morrer? Já quer pegar o que é meu? Mas a tecnologia ela é fundamental, ela é necessária e os pais têm que abrir, têm que entrar para a modernidade e se adaptar, têm que buscar essa informação. Eu só não concordo que não tenha que se olhar muito o passado. E isso, para mim, ontem foi um exemplo na palestra dos jovens. Todos eles fizeram questão, os 3 jovens, a Argentina, a brasileira e o jovem, o Hércio, de Erechim, acho que é de Erechim o Hércio, os 3 fizeram questões de demonstrar a história do passado. Como é que foi a evolução das propriedades, os avós, os pais, como é que eles chegaram. Isso é fundamental. Então, não é só nós nos adaptarmos, os velhos, aos jovens. Claro que nós temos que nos adaptarmos, porque eles são muito mais dinâmicos. Nós nunca vamos chegar na tecnologia, na capacidade de absorção do jovem. Não só na capacidade de aprendizado. É que com a idade você perde memória. E você perde memória, você perde informações. Embora você pegue uma informação nova hoje, daqui a 2, 3 dias você não consegue armazenar aquela informação. Então vocês têm mais dificuldade. É lógico que essa tecnologia vai evoluir muito mais rápido. Mas a história da família é fundamental ter. Aquilo que foi construído é fundamental que os jovens entendam como é que aquilo ali foi construído. Não é que eles tenham que fazer o leite na espiriteira e o leite virou. Eu tinha uma bisavó da minha mulher que dizia assim, futebol é igual a leite fervendo. A gente olha, quando vira para o lado o leite vira, e quando a gente vira para o lado da televisão os caras fazem o gol. Então não é que nós vamos querer que o jovem volte ao passado, mas deve conhecer a evolução da história do passado. Agora a tecnologia cada vez vai ser muito mais dinâmica e a geração de 70 não tem capacidade de absorver, na minha avaliação, nem 20% que esses jovens vão absorver e que vai ser necessário pela competitividade. Tá certo, Silotério, muito obrigada, sucesso para você. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, meus cumprimentos. E todos os internautas utilizem o AgroLink, que realmente, não é por estar dando essa entrevista, eu admiro, é um site fantástico dentro do agronegócio brasileiro. Eu agradeço, senhor, muito obrigada. Aline Merladete para o portal AgroLink.